Nós estamos aqui para uma entrevista com o professor Roger Chartier. O professor Roger Chartier é um dos mais importantes historiadores da contemporaneidade. Tem, além de seu próprio ofício como historiador, uma certa especificidade com relação à leitura, o livro, a história do livro, a história da leitura, como a leitura e o livro foram passando por transformações ao longo da história e com enormes contribuições para aqueles que pesquisam o livro na sua materialidade e, sobretudo, a leitura. E nesse momento, especificamente, nós queremos conversar um pouco sobre essa história da leitura, a história do livro e como que as novas tecnologias elas contribuem ou não contribuem, como elas transformam ou não transformam esta relação com o livro e com a leitura. O professor Chartier, como eu dizia, é uma figura fundamental para a história na contemporaneidade e também é membro internacional do Conselho da Cátedra Unesco de Leitura. Eu estou aqui como diretor do Instituto Interdisciplinar de Leitura, que hoje abriga a cátedra. E para nós é uma honra, professor, poder recebê-lo. O senhor nos é próximo por estar no nosso conselho, mas é uma honra recebê-lo aqui para essa conversa. Uma primeira questão que eu queria colocar para o senhor é sobre a presença de novas tecnologias que cada vez mais se tornam uma realidade na relação com o livro e a leitura. O texto, hoje em dia, encontra novos suportes, novos e desafiadores suportes. Como o senhor percebe esta emergência de novos suportes na história mais extensa do livro e da leitura? Devemos dizer que estas novas tecnologias cada dia são menos novas. Como você dizia, são omnipresentes. A relação fundamental que implica é, por um lado, que é um livro e, por outro lado, que é ler. Que é um livro? Porque até agora estamos frente a uma tensão. Por um lado, nas novas tecnologias, particularmente quando se trata de edição eletrônica, se apoderam dos textos nas formas impressas sem modificar as categorias fundamentais da cultura escrita, a singularidade do autor, a originalidade da obra, o copyright, a propriedade. Então, é uma forma de domesticação pela tecnologia eletrônica, ou, avesso, é uma domesticação da tecnologia eletrônica pelos critérios que se estabelecerão mais ou menos no século XVIII. Frente a isso, existem as possibilidades originais da tecnologia digital, que seriam totalmente contraditórias. Um texto que não está fechado, estabilizado, fechado, mas aberto, movido, maleável. Um mundo da escrita no qual desaparece a função do autor, porque é um processo coletivo e permanente de transformação do texto. E, finalmente, como vemos cada dia, uma exigência, uma aspiração à gratuidade, que vai fazer desaparecer o conceito de propriedade literária e o conceito de copyright. Até agora estamos frente a esta tensão. Se poderia dizer que no mundo tradicional da edição é a primeira forma que está dominando. E muitas vezes o texto eletrônico poderia ser, ou já foi, um texto impresso. Desta maneira, a radicalidade da novidade está ocultada ou apagada quanto o mundo marginal
da criação de textos eletrônicos aproveita esta destruição do critério tradicional. São textos abertos, o leitor pode entrar e transformar-se como um escritor. Há uma reivindicação, como dizia, da gratuidade e o critério da originalidade da obra, que supõe que esta obra está sempre idêntica a si mesma, desaparece. Então, devemos pensar, em primeiro lugar, esta questão de como se define o livro. A questão se desloca quando se pensa não no mundo da edição digital, que é o mundo dos livros, que é o mundo da literatura infantil, que é o mundo dos jornais, das revistas. Mas quando pensamos na outra forma dominante da presença das supostamente novas tecnologias, que são as redes sociais, a comunicação cotidiana, a digitalização do mundo inteiro, da relação com as administrações, com o mercado, a digitalização das noções mais fundamentais, amizade, identidade, intimidade, privacidade, espaço público. E neste caso, o problema se desloca da natureza do que é escrito à definição de o que é ler. Porque pela primeira vez, o ato de escrever e o ato de ler se podem fazer frente utilizando o mesmo objeto. Tradicionalmente, são objetos totalmente diferentes. Um livro não espera a escrita do leitor. Pode introduzir sua escrita se quer fazer anotações marginais ou comentários, mas é um objeto para ler. Quando os outros objetos, a carta, o caderno, são objetos para escrever. Neste caso da nova tecnologia, há como uma interpenetração imediatez da relação entre ler e escrever, o que é talvez uma mutação absolutamente fundamental. E de aí o que significa ler, que seria tanto uma perspectiva histórica da transformação dos modelos de leitura, como um diagnóstico contemporâneo sobre os tipos de leitura. Historicamente, se poderia dizer que a alfabetização ha conhecido três momentos: o momento em que ler era reconhecer textos já conhecidos de cor ou já ouído. Há uma mutação 18, 19, 20, no qual ler na aprendizagem da leitura era descobrir, era uma capacidade para ler textos desconhecidos e para uma leitura de recepção dos textos, de interpretação, de apropriação. E um terceiro modelo, talvez, que está dominante, e que é o modelo de um ler funcional, de um ler para a comunicação ou para a imediatez das tarefas, da relação, como dizia, com as administrações, o mercado e a comunicação social imediata. Isso, historicamente, é o que pode também conduzir a um diagnóstico sobre tipo de leitura, e se vê claramente que no mundo digital um tipo de leitura que era talvez leitura do receber ou de descobrir, e que supõe que cada fragmento de uma obra seja relacionado na totalidade da obra, porque desempenha este fragmento um papel na narração, na demonstração, na argumentação. Este tipo de leitura está desafiado, ou desafia, como você quer, a leitura eletrônica, que é uma leitura descontínua, fragmentada e de unidades textuais separadas, que não necessitamos uma relação com a totalidade na qual pertencemos. Ninguém deve conhecer a totalidade dos dados de um banco de dados para extrair um dado. E se vê que este tipo de leitura, que é leitura fragmentada
pelo leitor e que é leitura segmentada em relação com o texto, é um tipo de leitura que evidentemente se adequa de uma maneira rápida e pertinente, relevante com os textos que constituem esta nova escrita de comunicação e de utilidade, mas que também pode produzir um problema frente às obras que no passado ou no presente foram concebidas com uma lógica totalmente diferente, que era a lógica da relação estrita entre cada fragmento, capítulo, parágrafo, frases e a totalidade de um projeto da escrita. E para mim é o tema fundamental isso, que é a relação que pode existir entre uma cultura escrita que todavia, inclusive na sua forma digital, utiliza os conceitos de obra, autor, propriedade literária, e uma leitura disseminada, múltiple, de cada dia, de cada momento no mundo inteiro, e que é uma leitura que se relaciona com os textos de uma maneira totalmente diferente, porque exige gratuita, porque exige uma relação imediata, e porque, fundamentalmente, produz ou consome textos, unidades textuais que são fragmentadas, separadas, descontínuas. Então, não sei se é uma resposta na sua pergunta, mas me parece que devemos, antes de responder sobre o problema de o que está mudando com a leitura, de pensar a historicidade e tipologia do que é ler e a esta profunda transformação que implica sobre os critérios e as práticas de produção dos textos herdadas de uma longa história, a estrutura particular, tanto do texto fragmentado como da leitura descontínua, que são modelo dominante no mundo digital. Sim, lhe ouvindo, eu penso aqui em que há então uma continuidade e uma descontinuidade. O suporte pode ser só, um novo suporte pode ser só uma continuidade, mas o que nós estamos vendo com essas novas tecnologias não é só a presença de novos suportes, mas mais de uma outra maneira, de fato, de pensar a relação entre texto, leitor e suas recepções.